noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesse espaço virtual da Escola Jesus Cristo, que acontece e ocorre antes da pandemia e vamos voltar, como Deus quer, né, presencialmente toda sexta-feira às 20 horas. Com preparação dos nossos pensamentos para a nossa reflexão dessa noite, nós vamos ler uma mensagem que está no livro Segue-me, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel, que se chama Renovemo-nos. Se alguém está em Cristo, nossa nova criatura é. Paulo, Carta aos Coríntios 2, capítulo 5, versículo 17. Quanta gente fala em Cristo sem lhe buscar a companhia. Há quem lhe recite as lições com maravilhoso poder mnemônico, sem lhe haver soletrado jamais qualquer ensinamento na linguagem da ação. Há quem se reporte ao Evangelho anos a fio, sem lhe procurar a inspiração em momento algum. Muitos dizem, quero Jesus, mas não o aceitam. O problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer com Ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo-lhe o exemplo. Não apenas crença, mas comunhão. Se pretendes quebrar as algemas que te agrilhou a sombra, não bastará te rotules com esse ou aquele título, no campo das afirmações exteriores. É imprescindível te transforme por dentro, fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Para isso, se procuras com a boa nova o caminho da própria felicidade, lembra-te de que é preciso estar nossa alma em Jesus, para renovar-se com segurança. Aprendamos a ver com o entendimento do Senhor, a ouvir com a sublime compreensão que lhe assinalou a passagem no mundo, a trilhar a senda humana com sentimento, que lhe marcou as atitudes e a usar as mãos, no sumo bem, como as utilizou o Divino Mestre, e certamente ainda hoje seremos nova criatura, ajudando a terra pela qualidade de nossa vida e edificando em nós mesmos a excessitude do céu. Vamos orar. Senhor Deus, de infinita bondade, justiça e misericórdia, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, procurando reerguer as nossas almas a partir das reflexões e dos estudos do Seu Evangelho, da palavra e dos exemplos, Senhor. Que possamos estar com os nossos corações e mentes abertos, para que a luz, a Sua luz, Senhor, penetre no nosso interior e que possamos começar a reerguermos, a renovarmos aqui e agora e para sempre, Senhor. Ampara a nossa casa, a nossa escola, Jesus Cristo, a nossa amada escola, Jesus Cristo, para que o Evangelho nunca se perca dessa casa, não das suas paredes, não do seu chão, mas para que o Evangelho não se perca dos lábios, da mente e do coração de cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, a mensagem dessa noite, que será objeto da nossa reflexão, do nosso estudo, ela se encontra no Livro da Esperança, o nome é Livro da Esperança, também uma psicografia de Chico e também uma mensagem ditada por Emmanuel. E ela está no capítulo 87 e diz assim, o nome da mensagem é Ante a Mediunidade. Emmanuel começa a partir de duas passagens do Evangelho, uma de Mateus e outra do Evangelho segundo o Espiritismo, e nos diz: Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 8. E a outra
outra passagem, ou outra mensagem, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 10. E diz: procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Estas são os dois momentos de reflexão que Emmanuel nos traz nessa mensagem e que tem um foco principal, um tema principal, que é a mediunidade. E ele começa na sua mensagem assim: mediunidade, na bênção do auxílio, é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial, toda mediunidade é importante. A mediunidade, ela é tratada no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e em vários outros livros da nossa doutrina. Em especial, nós vamos trabalhar hoje com alguns livros para dar o apoio a esta mesma mensagem. E eu começo trazendo uma passagem, um momento em que no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 26, mas nos itens 7 e 9, diz assim: mediunidade é um dom gratuito de Deus. A mediunidade, ou melhor, o papel do médium, é de ser um intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas e nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. A mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa na qual não é realmente o dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente. Aqui, Kardec não nos ilude. Kardec não faz como normalmente, às vezes, nós, homens, fazemos, quando queremos dizer alguma verdade e temos receio de como falar. Aqui não há dúvidas. Kardec é bem claro que a mediunidade não somos nós, indivíduos da Terra, encarnados, os donos dela, que ela é uma concessão, ela é uma coisa santa, e por ser santa, deve ser praticada santamente. Não pode ser cobrada, não pode ser uma profissão, não é uma arte, nem um talento, não é um dom. É algo que, como disse Kardec, não existe sem o concurso dos espíritos. Portanto, sem eles não há mediunidade, não há médium. E a gente começa falando sobre isso para que não haja nenhum tipo de dúvida de que nós, que acreditamos em falsos profetas, somos corresponsáveis com essa falsidade. Porque nós é que alimentamos, muitas vezes,
os falsos profetas, os falsos médiuns. E isso é muito grave, e isso temos que estar muito atentos. Porque, como diz Emmanuel, no livro Mediunidade e Sintonia, ele diz assim claramente, só um instante. O médium é um companheiro, é um trabalhador, é um amigo e é, sobretudo, nosso irmão, com dificuldades e problemas análogos àqueles que assediam a mente de qualquer espírito encarnado. Ainda no mesmo livro, disse assim: cada pessoa, tratando que aqui, né, da mediunidade, e numa mensagem que se chama Examina o teu desejo, cada pessoa é um instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Nós todos somos médiuns. No entanto, algumas pessoas, alguns de nós, faz um laço, cria um laço, né? Ou como nós colocamos hoje numa expressão bem atual, temos um link, né? Uma conexão mais próxima. Mas isso não nos faz donos da mediunidade. Como Chico sempre disse, o telefone não toca daqui para lá, mas de lá para cá. Por que falar sobre todas essas questões? Para que nós possamos, ao fazer análise desta mensagem, que serve hoje de apoio para a nossa reflexão, para que nós comecemos a pensar desta forma. A mediunidade é algo muito sério, é algo muito divino e que, portanto, devemos tratar essa mediunidade com muito respeito e com muito cuidado. Porque ela, diz Emmanuel aqui, na bênção do auxílio, é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial. Toda a mediunidade é importante. A luz é uma claridade. Agora, por exemplo, eu estou com uma luz voltada para o meu rosto, mais próximo, para que possa ficar a minha visão mais clara para quem assiste, para quem me vê. Quando nós estamos no escuro e entramos num cômodo, precisamos de luz, de uma claridade que possa nos guiar, que possa nos orientar, que possa acender o ambiente, iluminar o ambiente. Então, aqui diz que a mediunidade é semelhante à luz em louvor do bem. E aí Emmanuel continua dizendo assim, vamos refletir na divina missão da luz. Que luz? A luz em louvor do bem. Essa luz, que diz ele um pouco antes, é providencial. Então, reflitamos na divina missão da luz a expressar-se de maneiras diversas. Começa ele exemplificando. Temo-la no alto de torres, mostrando a rota segura aos navegantes. Nos postes da via pública, a benefício de todos que circulam ou que moram, inclusive, né, em determinadas ruas. No recinto doméstico, em uso particular. Nos sinais de trânsito, evitando desastres. Existe a luz vermelha, a luz amarela, a luz verde. Cada um tem um sinal. Cada um nos mostra o que fazer, nos guia, nos orienta. Nos educandários, garantindo a instrução. A luz aqui, então, representa conhecimento, um ensino. Nas enfermidades, em socorro aos doentes, nas lanternas humildes que ajudam o viajor à distância do lar,
nas câmaras dos subsolos, alentando o operário suarento nas conquistas do pão. Todo o núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica. Nenhum deles ineficiente, nem um desprezível. Então, ele começa a dar aqui exemplos, vamos sempre nos lembrar que o tema é mediunidade, que ele começa dizendo que a mediunidade na bênção do auxílio é semelhante a uma luz em louvor do bem, que essa luz é providencial e nos dá exemplo do nosso dia a dia, a luz do poste, a luz de uma torre, na luz de um ambiente doméstico, na luz nas enfermarias, na luz, dando o exemplo e fazendo um paralelo com os educandários, com as escolas que refletem e garantem a instrução. Então, a luz que aqui diz, por menor que ela seja, ela tem uma finalidade. E toda luz é importante. Toda mediunidade é importante. Não importa qual a característica e qual o tipo de mediunidade. O mais importante é o quão ela ilumina, o quão ela é importante para quem tem a possibilidade de ser esse intermediário e para quem recebe do médium uma orientação por meio dos espíritos. Porque a mediunidade não pertence ao médium, mas a mediunidade pertence aos espíritos. Se não existem espíritos, não existe mediunidade. Ele continua dizendo assim: a vela bruxuleante que salva um barco, posto à matroca, é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola, no amparo às inteligências transviadas na ignorância. A candeia frágil que indica as letras de um livro numa choça esquecida no campo é irmã do foco vigoroso que assegura o êxito do salão cultural. Então, a luz, essa luz, ela é importante porque ela nos mostra um caminho. Eu, essa semana, estava conversando com um colega e ele me perguntava sobre psicografia, sobre mediunidade, sobre médiuns, onde se pode encontrar, onde se descobre, qual seria o melhor, se em Campos existe. Ele me perguntava isso. E eu disse para ele que a mediunidade, e dei o exemplo do telefone, não acontece quando nós queremos alguma coisa, quando nós queremos uma notícia. E dei exemplo de um médium que esteve em Campos, nas nossas escolas dos Cristo, e que lá existiam centenas de pessoas. Por ele passaram centenas de pessoas. E se eu não estou enganada, naquele dia, a psicografia envolveu 5, eu acho que foram isso, 5 pessoas das centenas de pessoas que o procuraram. Veja bem, essas 5 pessoas foram escolhidas pelo médium? Não. Essas 5 pessoas receberam esta luz, essa orientação, estavam ali assim como outras, e esse médium foi o representante, o intermediário dos espíritos para enviar a mensagem a essas 5 famílias. Cada um de nós, repito, como está no livro Mediunidade e Sintonia, cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização. O médium é um instrumento vivo desta ou daquela realização. Cada um de nós, indivíduos, temos uma responsabilidade. E o médium tem uma responsabilidade muito maior, muito mais importante, até do que nós comuns que não somos médios. Pode parecer que eu esteja falando uma bobagem,
pode ser que eu esteja falando algo que não seja real, mas eu acho que a responsabilidade de um médium é muito grande. Porque quando se procura esta pessoa, esse homem ou esta mulher, se procura sempre com o coração sedento de uma tranquilidade, com o coração sedento de uma paz. E aí eu posso até parar e pensar, mas Teresa, todos nós não somos procurados muitas vezes buscando uma orientação, buscando um caminho, buscando alguém que nos ouça? É evidente que sim, cada um de nós já cumpriu esse papel. No entanto, a mediunidade, o papel do médium, é de ser intérprete dos espíritos. Quem diz isso é Kardec, não sou eu. Para quê? Para a instrução dos homens. Para lhes mostrar o caminho do bem. Para conduzi-los à fé. E fé não é algo que se compra. Fé não é algo, como eu vi essa semana ainda de uma pessoa, a gente não acha fé assim, né? A gente não encontra a fé de uma hora para outra. A gente não raciocina a fé. E deve ser muito difícil para cada um que não tem fé. Não ter fé nesse momento, por exemplo, que estamos vivendo, tão difícil da pandemia, deve ser muito dolorido. Para uma mãe que perde seu filho, para um filho que perde a sua mãe, para os irmãos, para a família como um todo. Quando a gente perde um amigo nesse momento, e esse momento, por que que ele é tão difícil ou mais difícil que outros? Outro dia eu e minha irmã estávamos conversando que essa pandemia, nós não podemos nem nos despedir dos nossos amigos, dos nossos parentes, porque ela nos afasta, ela nos impede de sermos abraçados, de abraçar quem fica, de consolar mais de perto aquele que está com dor, que está sofrendo, com esta perda, com essa despedida temporária, mas que é uma despedida. Então, nós estamos conversando como tem sido difícil para todos nós esse momento, como tem sido tão delicado. E não termos fé já é muito difícil. Não ter fé, não acreditar, não se entregar ao Cristo, a Deus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, não nos entregarmos diante de algo que é muito maior do que aquilo que os nossos olhos veem, deve ser muito e muito difícil. E a fé é algo que a gente precisa ir alimentando, porque se nós nos perdermos, nós vamos acabar talvez nos endurecendo de tanta secura que os nossos olhos podem ter de não sabermos mais chorar, de nosso coração não saber mais em que acreditar. Por isso, o papel de um médium é tão importante, porque ele muitas vezes, porque ele é o intérprete dos espíritos e é ele que serve como emissário, como link, como a conexão, para que possamos ser conduzidos para um caminho, e o caminho da fé. A mediunidade é uma luz que pode estar num poste que nos ilumina, pode estar numa candeia, numa vela, mas é uma luz. Pode iluminar muito, pode iluminar pouco naquele momento, mas ela é uma luz. E olha quão é responsável a função, o papel desse indivíduo, seja homem ou mulher, seja um jovem, seja um adulto,
seja uma pessoa mais velha. Seu Rubinho, eu fui buscar numa das suas pregações no livro Discípulo Fiel, em que nós temos a palavra de seu Rubinho em algumas pregações transcritas para esse livro. Ele tem um momento, um capítulo, em que ele fala, é um capítulo dedicado a Chico, que ele diz assim, ele usa, inclusive, uma passagem do livro, um momento do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, e traz a sua pregação desse momento, que eu só não estou enganada, é de 1992, ele diz assim: quando um médium se evidencia no serviço do bem pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades de que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. No entanto, diz ele, um pouco mais à frente, um médium fascinado, perturbado, escreve um livro, torna-se médium de espíritos pseudo-sábios por sua invigilância. Um pouco mais à frente, ele fala assim: há médiuns que pensam que nem todos os dons, há médiuns que pensam que têm todos os dons e acabam entrando numa faixa de fascinação, não se contentam em receber obsessores, trabalhar com obsessores. Tem médium que nem a identificação do guia tem, só trabalha para ajudar os sofredores. É de grande valor isso, meus irmãos, muito mesmo. E ele cita o exemplo de um dos maiores dos médiuns, que é Chico Xavier, e ele diz que o mandato mediúnico reclama ordem, segurança e eficiência. E seu Rubinho nos apresenta aqui nessa pregação um momento que muitos de nós já conhecem, mas ele traz à nossa lembrança, e trouxe naquele momento, e aqui o livro nos traz de novo, foi o que Emmanuel falou com Chico, quando Chico perguntou: o que eu tenho que fazer para cumprir esse mandato mediúnico, Emmanuel? E Emmanuel respondeu: eu só vou lhe dizer 3 palavras, Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Só essas 3 palavras, se você ficar dentro delas, você cumprirá o seu mandato. E ele diz que lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele continua dizendo: raras são as criaturas que obtêm um mandato mediúnico para o trabalho de fraternidade e da luz. Chico Xavier, que todos estimamos por exemplar apóstolo da paz e da luz na face da terra, e Emmanuel, seu tutelar, mentor espiritual, a quem todos reverenciamos por luminar, missionário da evangelização na pátria do Cruzeiro. É de 92 essa mensagem, porque ele diz que ele estava completando, naquele dia, 8 de julho de 92, 65 anos sucessivos de dedicação absoluta ao serviço da consolação, oferecendo à mediunidade cristã o que possui de mais sagrado e sublime numa epopeia de renúncias e sacrifícios em favor da renovação humana, inspirando para os outros fé e esperança a quantos se aproximavam dele. Então, o seu Rubinho nos alerta, primeiro ele nos apresenta, nos mostra, nos comprova, nos abre os olhos para o grande médium que foi Chico Xavier e para o perigo
do médium que se permite a fascinação. Porque a mediunidade, o objetivo de cada médium é buscar a luz do espírito, que flui da lição que se derrama na vida maior. E não o garimpo de fenômenos superficiais. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é Emmanuel. Não há espaço para uma mediunidade que não seja em bênção de auxílio e semelhante à luz em louvor do bem, à luz do Espírito. E ele diz, não cabe a nós acreditarmos num médium que garimpa fenômenos mediúnicos. Não é esse o objetivo da mediunidade. Que brilham quais foguetes de artifício, impressionando a imaginação, sem proveito real para ninguém. Isso está no livro Mediunidade e Sintonia, e esta frase é de Emmanuel. Preste atenção. A um médium não cabe ser luz, fruto de artifícios, de foguetes. Não cabe a ele isso. A luz que pertence ao trabalho, à dedicação. Seu Rubim coloca um santuário. A luz do médium não é dele, é dos espíritos. Cabe a ele usar as suas mãos como luz, mas não cabe a ele o brilho da luz. E isso é muito importante, porque mesmo nós nos bravamos muitas vezes de sermos donos disso ou daquilo, de termos poder disso ou daquilo. Sou diretor, sou presidente, sou coordenador, sou um pregador, sou um palestrante. Tenho filmes da minha vida, documentários da minha vida. Eu tenho um poder. Eu sou o emissário. Eu sou a luz. Um médium que se acredita desta forma quebra a grande importância da luz que representa a mediunidade. Porque a luz em que ele é efetivamente um simples fio condutor de uma energia maior para aqueles que precisam de energia, de uma verdade para aqueles que têm sede do caminho, da vida e da verdade. É a luz que vai iluminar mente e coração daqueles que se encontram sem fé, sem esperança, sem paz. Emmanuel continua, no que tange à luz, o espetáculo é acessório. Portanto, o perigo da fascinação, o perigo de se transformar num médium que garimpa fenômenos, num médium que quer o brilho e que imagina-se brilhando como um foguete de artifício. Esse brilho do foguete apaga. Uma vela simples apaga. Uma lâmpada não bem cuidada queima. A luz da mediunidade é uma luz que não se apaga. Procurar um médium e um médium receber aqueles que o procuram, é preciso humildade na procura e é preciso muito mais humildade para receber quem o procura. Porque a luz não está nele. A mediunidade não é um dom, um talento, uma posse de um médium. De novo, quem diz isso não sou eu. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem diz isso é Allan Kardec.
A mediunidade está à disposição do médium pelos espíritos. A mediunidade pertence a ele. Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa no qual ele não tem. Cobrar pela mediunidade para se esclarecer alguma coisa, se não hoje, mas o preço é muito mais alto depois. Eu me lembro de ter visto, eu acho que foi numa novela, muitos anos atrás, na primeira versão, porque eu não me lembro se nas outras versões existiu isso, mas na primeira versão da novela Viagem, se não estou equivocada, havia um personagem, uma mulher, que ela começou a sua mediunidade de uma maneira correta, mas depois ela se perdeu, ela se fascinou com aquela possibilidade, com aquele poder, e começou a receber presentes, dinheiro, passou a cobrar pela luz que vinha de sua mão. Começou a cobrar por esse encaminhamento, nesse cordão, nessa energia, por ser o caminho. E chegou um momento em que esta luz foi se apagando, se apagando, se apagando. E ela não conseguia muito compreender, porque ela não conseguia mais dar respostas àqueles que procuravam respostas. Dar a luz àqueles que procuravam luz. Dai a paz para aqueles que procuravam a paz. E por que isto? É como o seu Rubinho colocou ali. O fascínio toma conta de um homem, e esse fascínio, que muitas vezes é alimentado por aqueles que estão do seu lado, só vai crescendo, crescendo, crescendo. E esse homem vai cada vez mais ficando distante da luz que realmente é e deve ser em louvor do bem. Dessa luz que é providencial para aqueles que precisam recebê-la. E ele diz, Emmanuel, já estamos terminando, no que tange à luz, o espetáculo é acessório, vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento. Importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. Então, na mediunidade, o que menos importa é o fenômeno. O que menos importa são os fogos de artifício. O que menos importa é o espetáculo. Isto é acessório. Na mediunidade, o que é mais importante, e Emmanuel diz aqui, toda mediunidade é importante, toda. O que mais importa na mediunidade é quando ela é conduzida para o auxílio. E esse auxílio, diz Emmanuel, é semelhante à luz em louvor do bem. Eu termino lendo aqui dois trechos que se encontram no livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico e ditado pelo espírito de André Luiz. Quando André Luiz diz assim, num diálogo que existe entre dois espíritos lá. É perigoso possuir sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. Mediunidade não basta só por si.
é imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Quando o médium se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades, aí sim, meus irmãos, a mediunidade é importante, é luz, é bênção e auxílio. Só lembremos que isso eu achei muito sério e muito importante de terminarmos a nossa reflexão, que tem o título Ante a Mediunidade, parando para refletir, tanto a nós, quando pensamos em algum médium, e quanto ao médium, quando está no seu trabalho da mediunidade. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. Um médium que está envolvido ou sepultado na lama não vai refletir a luz que é efetivamente o que mais precisamos nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de dúvida, diante das nossas dificuldades. Porque a mediunidade é luz, a mediunidade é providencial e toda a mediunidade é importante. Não importa qual tipo dela, toda a mediunidade é importante. E por isso, médiuns e não médiuns têm que ter a clareza do compromisso, da responsabilidade, da dedicação que esta tarefa, quando é oferecida e concedida, deve ser realizada para o auxílio, para o bem. É preciso, como termina aqui Emmanuel na mensagem, que em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos e não a mediunidade lhe traga brilho. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, nosso Mestre amado, somos ainda muito pequeninos e carecemos, Senhor, a cada dia e a cada momento, da luz a nos guiar, a nos amparar, a iluminar o nosso caminho, a mostrar, Senhor, mesmo num dia claro, a mostrar uma luz que vai nos trazer a paz, que vai nos trazer o conhecimento, a compreensão, o entendimento, que vai, Senhor, nos trazer a fé e a esperança diante de momentos tão difíceis que cada um de nós vivencia nesta vida, nessa encarnação. Te pedimos, Senhor, antes de terminarmos, antes de nos autorizar o término da nossa reflexão, te pedimos para voltarmos os nossos pensamentos, os nossos corações, para todos os irmãos sofredores que perderam entes queridos, amigos, familiares, por ocasião desta pandemia. Agradecer, Senhor, agradecer por todos aqueles que foram salvos, que estão bem em suas casas, que retornaram e retornaram, Senhor, mas fortalecidos na sua fé, não só na saúde física, mas que possam ter retornado melhores na saúde mental e emocional e espiritual. Te pedimos, Senhor, ampara o nosso país, ampara o nosso Estado,
ampara a nossa cidade e ampara, Senhor, a nossa amada Escola Jesus Cristo, que tanto nos oferece, que tem sido a nossa luz, que tem conseguido, Senhor, nos amparar, nos proteger e nos guiar pelos caminhos da verdade, os caminhos, Senhor, da tranquilidade, da energia espiritual, e que possamos, Senhor, honrar esta casa com fé, com esperança, com caridade, com amor e muito trabalho, Senhor. Despede-nos na sua infinita paz, que assim seja.